Gente, muito obrigado pela presença de vocês, né? Estamos aqui ao vivo agora, após alguns problemas técnicos aqui. Eu trouxe hoje para nos deleitarmos, né, com a presença do Joaquim Fantin, que é um dos convidados também para o nosso livro, né, que eu, a Maria Alessandra e vários outros autores estamos muito ansiosos para ter em mãos e espero que a gente consiga, no mês que vem, já conseguir esse livro. O Joaquim, ele foi um dos autores, né, do capítulo de inteligência artificial na educação. Ele aceitou esse convite, eu fiquei muito feliz, sim. E a gente trabalhou algumas vezes num workshop da Informatec no ano passado, que a gente trabalhou com um workshop sobre inteligência artificial, foi muito legal. E para escrever esse capítulo, a gente teve várias discussões online, né, vários encontros online, para falar como a inteligência artificial tem impactado na educação, e não só isso, mas também um pouquinho sobre como funciona uma inteligência artificial. Deixa eu apresentar, né, oficialmente o Joaquim Fantin. Ele possui graduação em Engenharia da Computação pela Unicamp em 2002, mestrado em Engenharia Elétrica pela Unicamp em 2007, foi professor universitário da Metrocamp, grupo IBMEC, por uma década, atuando principalmente em arquitetura e organização de computadores, computação de alto desempenho e inteligência artificial. Ele coordenou o desenvolvimento tecnológico da Ludwig, startup apresentada mundialmente pela Apple e apoiada pela Red Bull. Atualmente é palestrante e atua como diretor de tecnologia, CTO, compartilhado em pequenas e médias empresas. Seja muito bem-vindo, Joaquim. Muito obrigado, né, por aceitar esse segundo convite. Que isso, Sunaga. É sempre um prazer participar dos seus projetos. Né, que nem eu já falei várias vezes para você, a gente está sempre trocando, aprendendo um com o outro. E todo mundo do seu círculo, da sua rede, é incrível. Então, é muita aprendizagem, é muito crescimento. Então, é um prazer estar participando, ainda mais nessa área de educação, né? Então, é muito legal mesmo. Pois é, eu vi que você foi professor na Metrocamp, né, grupo IBMEC. Uhum. E isso me traz, assim, um pouquinho... Eu sempre gosto de perguntar para os professores, né, o que os move? O que faz com que você, né, tenha tido essa experiência como professor? E eu sei também que você se envolve em outras coisas, por exemplo, com o GEG, né, do Google, grupo de estudos do Google. Então, assim, por que você está nesse pezinho na área da educação e o que te moveu a fazer isso? Minha mãe foi minha professora de primeira série, alfabetizadora. Eu acho que isso teve bastante influência, mas desde criança, Sunaga, eu gosto muito de estudar e eu sinto muito prazer em aprender alguma coisa, sabe? Pegar um livro, entender, começar quer dizer, absorver um conhecimento, resolver uma equação, saber alguma coisa sobre história. Então, esse é um prazer que eu tenho mesmo, meio que inato. Mas o que me move, Sunaga, que é a sua outra pergunta, é impactar positivamente as pessoas. Então, é isso que eu procuro fazer, não só quando eu fui professor, mas também na profissão que eu faço. Qual que é a grande motivação, Sunaga? Eu atuo de forma estratégica em pequenas empresas. Por quê? Não tem ninguém fazendo isso em estratégia de tecnologia. Então, tem uma motivação por trás, sabe? De impulsionar essas empresas, de mudar o cenário do Brasil. Porque se as pequenas crescem e se tornam mais competitivas, você emprega mais pessoas e você acaba melhorando o PIB, enfim, a qualidade do serviço. Então, esse é uma missão que eu sinto que eu tenho. Nossa, que máximo! E isso foge um pouquinho do estereótipo do nerd, né, Joaquim? Você pensa muito no outro, isso é excepcional. Pô, você tem mestrado e doutorado, mestrado em engenharia elétrica, engenheiro de computação, você é o nerd dos nerds. E você tem esse cuidado, né, com o outro. Você não fica só atrás da telinha trabalhando. Isso. Mas por causa disso, Sunaga, eu sempre tive muita dificuldade
Então a gente está aqui conversando nessa live ao vivo, você sabe que eu sou palestrante também, mas foram muitos anos de terapia. Por quê? Eu só posso estar num palco se eu estiver entregando valor para a pessoa, se eu estiver entregando alguma coisa que faça sentido. Sabe, Sunaga, tem pessoas que têm um perfil diferente, cada um tem o seu perfil, que gostam de aparecer. Eu não sou esse. Então eu tenho um programa, eu não faço parte desse perfil, né? Tem um programa na rádio que eu tô toda segunda-feira, com uma entrevistadora, enfim, a gente tem uma parceria, falando sobre tecnologia e sociedade. Foi muito tempo para eu estar lá também, né, falando com essa exposição de mídia, porque não é um objetivo aparecer, mas eu percebi que aparecer ajuda muita gente. Então por isso que eu trilhei esse caminho. E como que as pessoas acessam esse programa de rádio? Esse programa de rádio é da rádio Voz do Vale FM, de Assis, tem o site deles, Voz do Vale FM, tem também as redes sociais, a gente transmite por StreamYard também, lá ao vivo, no Facebook e em breve no Insta. Isso vai ser transformado no podcast também. Então é um projeto de comunicação, Sunaga. A gente fala lá sobre o impacto das tecnologias na educação, na sociedade, enfim, os aspectos psicológicos, a gente fala bastante coisa lá. Ai, que legal, nossa, muito bom saber, né? Tem um Spotify também, né, que dá para colocar no Spotify, né? Dá, só que a gente está ainda, para lançar, Sunaga, a gente está seguindo a cartilha, registro de marca, planejamento estratégico, por isso que a gente não lançou ainda, porque o conteúdo já existe, já tem audiência, pessoas que entram em contato. Aqui na região, muita gente fala, nossa, Joaquim, eu ouvi seu programa, eu gostei do que você falou. É interessante porque a gente está falando, Sunaga, de rádio. E muitas pessoas acham que por causa da tecnologia digital, muita coisa já desapareceu, e na verdade não. Então tem público ainda, né, para muitas mídias. No analógico ainda. Que legal. Gente, assim, o Joaquim, acabei conhecendo o Joaquim através da Maria Alessandra, né? Com os trabalhos que eles fazem lá no grupo de estudos da Google também. E foi muito legal, assim, conversar com o Joaquim esses tempos, conhecê-lo, né? Porque ele mostrou várias coisas que eu não sabia a respeito da inteligência artificial, né? Assim, na minha cabeça não estavam muito claras, né? De como que a inteligência artificial aprende, porque, como eu falei para eles várias vezes, né? Existem muitas empresas que oferecem soluções para as escolas dizendo que tem inteligência artificial quando, na verdade, não tem, né? Tem lá algumas características dentro da programação mesmo que indica lá, tal aluno errou tal coisa, então precisa fazer mais exercício dessa coisa que ele errou. Ele acertou tal coisa, então ele pode avançar através nessa outra coisa. E o Joaquim me mostrou assim o seguinte, muito legal, que a inteligência artificial, de verdade, ela aprende. Então, por exemplo, coisas de intuição que o professor demora anos para obter, às vezes a inteligência artificial, né, com muitos dados também vai com o tempo conseguir desenvolver. Então, ele faz ligações. Se ele acertou tal coisa, ou se ele errou tal coisa, então ele tem problema naquela outra coisa, que muitas vezes não estava lá na questão em si, mas a inteligência artificial, assim como o professor, ele já sabe, né? Ele faz as ligações e pode, então, indicar conteúdos ou desenvolver trilhas de aprendizagem mais adequadas para aquele aluno, né? Joaquim, como que isso é feito, né? Como que uma inteligência artificial, de verdade, poderia realmente trabalhar em plataformas assim? É fácil fazer isso ou não? É uma pergunta mais técnica, né, Sunaga? É o seguinte, você tem o tal do cérebro artificial, que é a simulação do cérebro humano, que a gente tem os neurônios, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Em conversas paralelas, enfim. O que acontece, Sunaga? Tudo que você coloca dentro do computador são dados.
Então você tem notas dos alunos, você tem resultados das questões, você tem números. É como se fossem planilhas. É como se fossem planilhas. Então qual que é a ideia? Você pegar essas planilhas e você jogar, e a gente chama isso de conjunto de treinamento, que está treinando o cérebro artificial, e ele vai olhar, ele vai observar, e ele vai tentar, por exemplo, Sunaga, classificar esses dados. O que é classificar? É separar. Eu percebo, por exemplo, que aqui tem 4 grupos de alunos. Os alunos estão indo muito bem, os que estão mais ou menos, né, uns pouquinhos, os com mais dificuldade e os com muita dificuldade. Então esse cérebro pode, por exemplo, perceber essas coisas. E essa inteligência artificial que eu estou falando agora, Sunaga, não é essa generativa que todo mundo está falando, é uma outra, que são sistemas classificadores. Então a gente tem vários tipos de inteligência artificial. Nesse exemplo que você citou, quando a gente conecta esse cérebro, ele percebe classes diferentes, categorias diferentes. E como é que ele percebe isso, Sunaga? Pela distância matemática, tipo, são gráficos que ele monta e ele percebe que tem grupinhos ali, a turma do fundão, a turma da frente, né, da sala de aula, e assim ele vai criando esses círculos. Só que o que acontece, Sunaga, se você faz, e concluindo já, tá? Quando a gente faz um gráfico de x e y, a gente consegue fazer as classes, as bolinhas, né? Quando você tem x, y, z, h, multidimensionalidade, se precisa de modelos avançados para poder fazer isso. Então, não tem como o cérebro humano desenhar. São muitas dimensões, a gente nem consegue enxergar. x, y a gente enxerga e circula. Muito mais que isso, a gente não consegue perceber. E aí esse cérebro artificial ajuda a fazer esses agrupamentos. Essa é a turma do fundão. Considerando todas as dimensões, você está no fundão. É isso. Nossa, que máximo, Joaquim. E isso, para mim, deixa muito mais claro, né, de como funcionaria, tendo uma inteligência que faria essas classificações. Aí, por exemplo, se isso fosse tornado mais visível para os professores, né, essas classificações, esses grupos, e aí o professor atuar com mais eficácia, né, nos problemas daqueles alunos, não é verdade? É isso. Se o professor já tem, e o que eu acabei de falar, Sunaga, são de notas. Então ele percebe pelas notas ou pelas respostas. Mas a gente pode dar um passo além e ter o comportamento dinâmico do aluno ali no ambiente virtual. Então essa inteligência artificial pode ver a sequência de cliques, como é que o aluno se comporta. Isso tudo que é usado, que a gente sabe, nas redes sociais com outros fins, né, que, enfim, a gente poderia aplicar nos sistemas virtuais para potencializar a identificação de dificuldades e de potenciais dos alunos. E aí, além disso, né, do que a gente falou das notinhas, tem também todo esse comportamento dinâmico que pode ajudar. Realmente é o que você falou, mostrar para o professor, esse aluno está com muita dificuldade nesse ponto aqui. Nossa, que legal. E por que a gente não encontra mais plataformas assim, que usem esse tipo de tecnologia? É muito difícil implementar isso? De forma alguma, Sunaga, de forma alguma. Você até me passou uma proposta de tópicos aqui, e tem um tópico que você passou, que é a aplicação da IA na sala de aula. Eu falei, esse aí eu vou deixar para o Sunaga, evidentemente, porque a parte prática em sala de aula é o que eu menos tenho atualmente, né? Eu estou bem mais distante da sala de aula, você sabe, Sunaga. Agora, o porquê, Sunaga? Provavelmente uma decisão de projeto. Então, você tem alguém que calculou e disse o que vale a pena e o que não vale a pena. Qualquer tecnologia, podendo se incluir inteligência artificial, você tem uma análise de retorno sobre investimento, Sunaga. Eu vou falar um pouquinho mais de tecnologia no geral, tá? Então, essa empresa olha e vê de que maneiras eu posso fazer isso. Existem maneiras mais fáceis? Isso está sendo usado ou não está sendo usado? Como é que está a percepção das escolas, das diretorias de ensino, enfim, como é que está a percepção geral da população com relação a essas funcionalidades? Eles medem também o uso, eles medem a efetividade, se funciona de verdade, se não funciona, e eles tomaram alguma decisão. Eu não tenho acesso a essa decisão para te responder exatamente por que eles retiraram, mas uma coisa eu sei, Sunaga, a inteligência artificial generativa está chamando muita atenção. Eu não sei se é por isso que eles estão desviando recursos e energia para inteligência artificial generativa, tá? Pode ser, é uma hipótese aqui.
A inteligência artificial generativa, ela é o que está mais acessível ao público, né? Mas existem inúmeras outras, como você bem falou, inteligências artificiais, né? E que estão sendo estudadas há muito tempo, não é verdade? Você, por exemplo, teve acesso a várias inteligências artificiais antes mesmo dessas generativas, né, se tornarem públicas, não é verdade? Há 25 anos atrás eu comecei. Um Olha quarto de só. século. Mas já era uma coisa relativamente antiga, porque começou na década de 50, ali final da década de 50, o primeiro neurônio artificial. E o que segurou, Sunaga, esse desenvolvimento todo? Porque agora é um boom, é famoso. O que segurou? A parte do hardware, Sunaga. Porque eles não tinham como fazer essa simulação massivamente paralela, ou seja, eles tinham poucos neurônios ali, tinham alguns resultados, mas não com tamanho desempenho que eles conseguem hoje. Então você pode ver, até uma curiosidade, a NVIDIA, que faz plaquinhas de jogos, placas gráficas, enfim, ela deu um boom, ela está virando uma das maiores empresas do planeta, porque é ela que suporta a IA em hardware. Então. Ela que suporta esse processamento do cérebro, nessa simulação do cérebro. Então é isso. Então, agora tem gente, eu vi até esses tempos atrás, num dos canais que eu sigo, é um rapaz que ele cuida assim de computadores, conserta computadores e faz lá. E ele estava mostrando, né, uma ideia lá de usar uma placa de vídeo, ao invés de minerar, você alugar essa placa de vídeo para inteligências artificiais. O pessoal consegue que é uma fazer espécie de mineração. Tudo, né? Eles conseguem fazer. E a gente está com um problema energético também, né? Porque essas simulações do cérebro consomem muito. Enfim. E é isso, basicamente. Eu também tenho eu tenho elogios e críticas a fazer tudo que está acontecendo, mas é de uma perspectiva mais de tecnologia, tá? Porque o que acontece, Sunaga? Tudo que surge tem que ter o que a gente chama de caso de uso, ou seja, para que serve? Se encaixa em qual situação? E eu sinto que tem muita coisa que está acontecendo que é exploratória. Então são curiosos, estão tentando, explorando, e nesse processo de explorar consome muitos recursos também. Então a gente está consumindo muita energia da humanidade para rodar o Bitcoin e agora a IA. São duas coisas que estão, né, com muita energia. Então, ainda tem acho que hoje em dia muitas empresas de jogos, por exemplo, eles estão migrando para a nuvem, né, ao processamento. Então, você pode, inclusive, jogar os jogos que antigamente só rodava nos PCs mais tops, né, hoje você pode jogar online. Então, você não precisa ter mais aquele PC, placas de vídeo, um monte de coisa, parafernálias para jogar esses jogos aí. E todo esse processamento é feito em algum lugar no mundo, né? Nessas fazendas de placas de vídeo lá que eles alugam para essas plataformas de streaming, né, de jogos. E também para as IAs, que agora a NVIDIA tem sido uma das pioneiras, assim, tops, e a China também, que está convertendo as placas de vídeo, e assim vai indo. Como que você acha que vai ser o nosso futuro, Joaquim? Assim, pensando, esses dias atrás eu pensei lá daqui 20 anos, por exemplo. Eu tive na minha cabeça um vislumbre do futuro, um cenário do futuro, né? Eu queria que você me ajudasse, né? Falando sobre o seu cenário futuro, né? O que seria daqui 20 anos, por exemplo, né? O que você imagina a sociedade daqui 20 anos? Eu vou falar da perspectiva das empresas, né, que eu atendo, que é meu dia a dia. Sunaga, quanto mais inteligência artificial surge, eu mexo com isso há bastante tempo, você sabe, mais eu percebo a necessidade do básico. E vou explicar por quê. A inteligência artificial é vista como um santo graal, que vai resolver todos os problemas. E quando eu chego nas empresas, Sunaga, o que eu vejo? Tá? Eu até explicar para quem estiver assistindo, qualquer tecnologia é a última coisa que você faz. Primeiro você tem que ter as pessoas são a coisa mais importante de organização. Depois das pessoas, você tem os processos,
de negócios, administrativos, etc. Depois você põe a tecnologia básica. E por último, você apela para a inteligência artificial. Esse é um processo mais natural. Quanto mais a inteligência artificial aparece, mais vendedores aparecem, eu estou falando para o mercado de trabalho, mas eu vejo que o básico não está sendo bem feito. E é o básico, eu falo de liderança, organização da empresa, organização básica de arquivos, Sunaga, organização, rastreabilidade de e-mails, quem está acessando o quê, os processos eu vejo, Sunaga, eu juro para você que tem muito lugar que eu chego, agora em 2024, eu chego, as pessoas me chamam, e o papel sobra no lugar. É papel. A gente está falando de uma coisa de um século atrás. Então, a distância das empresas para chegar à inteligência artificial é muito, muito grande. Por quê? Se você está no papel ainda, você nem digitalizou, quer dizer, você nem colocou para dentro do computador o básico. E você já está falando em IA. Então, as empresas estão bem defasadas, e eu acho que tem muita coisa para acontecer, respondendo a sua pergunta, Sunaga, para a gente ter certeza onde está o valor da inteligência artificial. Porque é uma coisa muito cara. Para você ter uma ideia, a Microsoft ainda está bancando o ChatGPT lá, enfim, para manter ligado, e é uma coisa que, até onde eu sei, não se paga direito, mas eles mantêm, porque tem um hype em torno disso. É uma coisa caríssima, que para a maior parte dos casos de uso não traz um resultado. Então, qual o futuro? O futuro é incerto. Desculpa por não dar essa certeza para você na resposta. Incerto no seguinte sentido. Realmente a inteligência artificial vai ser tão importante quanto a gente acha que vai ser? Ela vai ter a sua importância. Mas onde estamos descobrindo? E tudo que é básico precisa ser feito antes. Sim. Tanto que, por exemplo, se está no papel, não está a inteligência artificial não tem acesso, né? E se ela não tem acesso, a qualquer coisa que ela gere, né, com a falta de dados, acaba não sendo a melhor, né, a melhor resposta que poderia ter sido, não é verdade? É isso mesmo. Então, é importante, né, a digitalização, né, você migrar, né, a empresa, transformá-la para o digital, antes de pensar em implementar tecnologias mais avançadas, né? Então, isso funciona também para a educação, na verdade. Quando a gente está lá, né, na sala de aula e a gente faz atividades e a gente não avalia essas atividades, elas não geram para a gente dados para a gente analisar, e as coisas andam assim na correria do dia a dia. Então, implementar uma inteligência artificial nesse meio que nem o básico é feito, então isso é realmente, né, algo problemático, porque às vezes as crianças não sabem nem ligar direito o computador, não sabem criar um Word, não sabem criar um Excel, não sabem organizar a sua vida digital minimamente, né, a gente acaba que pulando várias etapas aí e talvez, né, prejudicando mais do que ajudando, né? Tanto que Posso muita fazer gente assim... Achei que você estivesse concluindo. Tanto que muita gente bane, né, a inteligência artificial porque tem medo que, por exemplo, os alunos não aprendam mais a escrever, né? Já que toda hora eles vão lá, criam um prompt, gera lá uma redação, uma resposta para a pergunta, e é isso, entrega, e isso vale nota, né? É um meio que nonsense também, né? Sobre essa postura do professor, acho que a gente até vai falar daqui a pouco, né, como é que a gente vislumbra, mas eu me assusto em ver pessoas, é o que eu vejo no mercado, assim, recém-formadas, que vão direto no ChatGPT. Eles vão direto. E aí eles produzem as coisas, só que eles não têm a parte crítica da experiência para entender que aquilo que eles produziram é muito ruim. É terrível. Eles mesmos não conseguem avaliar, porque eles não estão focados em se autoconstruir antes. Então eu não sei também o impacto que vai ter. É claro que a gente tem que... E aí, Sunaga, você é o cara mais expert aqui da live, de muitos ambientes, em dizer as suas experiências com o ChatGPT, né, com os alunos, porque como é que as maneiras de usar que são as melhores possíveis. Nem condenar,
nem bloquear totalmente, mas existem maneiras de você usar e de esclarecer para o aluno que não é um santo grau, pelo amor de Deus. O ChatGPT, eu que sou sênior na minha área, eu vejo ele falar coisas horríveis, coisas muito erradas, coisas sem sentido. E ele alucina Sim. também, a gente sabe. E o aluno pega o funcionário e é a verdade, copia e cola. Teve até casos na justiça, de advogado, caso de papers, de chegarem lá, né? A gente vê que é feito pelo ChatGPT. Então... Não, mas cai nisso que você falou, né? Das empresas. Se a gente não fizer o básico, né, a gente não vai ter uma massa crítica, né, para nos ajudar a usar a inteligência artificial de modo adequado, né? Então, a ideia é que realmente a gente invista, né, na formação de alunos, né, com bastante criticidade, com bastante assim, consciência daquilo que eles estão fazendo, né? A parte... Meu cachorro. A parte principal aí é você ter consciência de tudo que você faz na sala de aula. Meu cachorro. Quer Peraí que eu participar da vou live. libertá-lo aqui. Vai lá. Meu cachorro gosta de ficar aqui no escritório junto comigo e depois ele escuta algum barulhinho lá fora e quer ir embora. Curioso. Né? Inclusive, essa semana mesmo, né, eu estava trabalhando o conceito de aprendizagem de máquina com os alunos. Olha que legal. E, olha que interessante, né, muito engraçado. Aí eu usei uma ferramenta do Google mesmo, né, eu acho que chama Teachable Machines. Não sei se você conhece. Não, Conhece? não conheço. Teachable Machines, é muito legal. Você tem 3 opções de você treinar uma inteligência artificial. Olha que legal. Através de imagem, de sons e de poses. Então, por exemplo, se você pode treinar a inteligência artificial a reconhecer raças de cachorro. Aí você fala assim, Yorkshire, daí põe um monte de fotos de Yorkshire. Ah, esse daqui é um poodle, põe um monte de fotos de poodle. Entendeu? Você vai treinando ali com uma quantidade enorme de informação. E aí, só que assim, qualquer coisa que você coloca aí na frente da câmera, se você só ensina para ele 2 raças, qualquer coisa que aparece na frente da câmera, ele vai escolher entre essas 2 raças, concorda comigo? Que é mais próximo das 2, Aí, tava lá a criançada andando com o Chromebook, falando assim, você parece um poodle, você parece um Yorkshire. Ficou legal, Sunaga, gostei. Ficou muito legal. Mas por que eu tô falando isso, né? A qualidade e a abrangência também dos dados é muito importante, né? Quando a gente deixa de informar coisas, né, com qualidade para as inteligências artificiais, ele pode, né, só reconhecer aquela parte do mundo, né, daquele jeito do mundo. Então, que nem uma vez eu vi falar de um estudo que teve sobre uma tribo, não sei se eu já te contei, de uma tribo ou de uma ilha lá na Oceania, que eles descobriram que tal povo não reconhecia uma cor. Como assim? Não reconhecia uma cor? Já ouviu falar? E daí gerou uma discussão científica isso. Não é? Interessantíssimo isso. Ou seja, é importante, né, a gente ter mais pessoas trabalhando, né, nessas inteligências artificiais, né, tem a diversidade de visões, né, de maneiras de enxergar o mundo, diversidade, né, de culturas. Então, para você ter uma abrangência boa, né, do que é ser humano, não é verdade? Deixa eu falar um pouquinho de dados, Sunaga, se você me permite, que tem a ver exatamente com isso. Eu ajudei a cuidar da equipe de BI, Business Intelligence, da Medical Merck nos Estados Unidos. O que acontece? Quando você pega os dados, você percebe o quê? Que você tem, vamos pensar de novo em planilha para ficar mais fácil. Você vê que você tem buracos, está faltando dados em alguns lugares. Você vê que em outros lugares, em outras colunas, tem dados errados, não deveriam estar lá. Você vê que em outros lugares ainda está escrito
você tem coisas escritas erradas, fora de lugar, enfim, dados sujos. Então, tem um especialista que eu sigo, porque assim, quem é especialista segue os super especialistas, né, da área. Então eu tenho quem eu sigo, e que ele escreveu um artigo sensacional, que falou o seguinte: a governança de dados vem antes da inteligência artificial. O que é essa tal da governança? Os dados são corretos, estão organizadinhos, só as pessoas certas acessam, tem LGPD, tá tudo redondo. Depois que tiver tudo redondo, digitalizado e redondo, agora vamos falar de IA. Então nessa linha mais ou menos que ele segue, é o que você falou. Você tem que discutir a natureza dos dados e discutir também o que é relevante e o que não é. Eu adorei essa brincadeira dos alunos que você falou aí. Que é um uso completamente... aconteceu isso, que foram 2 classes que ele criou, então ele vai sempre ver a distância mínima de alguma delas. Né? E hoje eu estava falando sobre dados também, numa formação que eu dei para os professores a respeito de avaliação, né? A gente estava pensando em avaliações estratégicas, em criar questões estratégicas. No que seriam questões estratégicas? Você ter uma intenção de perguntar alguma coisa para o seu aluno, sabe? Seja ela uma questão dissertativa, seja ela múltipla escolha. Múltipla escolha, você pode, por exemplo, para cada item que o aluno, da questão, esse item dizer alguma coisa, ter um dado, né? Esse item aqui mostra que o aluno tem dificuldade em diferenciar tal e tal coisa. Esse item aqui mostra que o aluno, né, não reconhece tal conceito. Esse item, ou seja, cada item vai sim te informar algo a respeito do aluno. Então, não é simplesmente acertou, não acertou. Olha que legal, que riqueza, né? Você, numa questão, você mede, né, vários conhecimentos do seu aluno. E essa governança de dados, olha que legal, né? Esse conceito eu não sabia, eu podia ter falado na minha, na minha formação de hoje, né? É que é muitíssimo importante. Os professores nem sempre eles estão conscientes da importância de você criar uma questão, né, estratégica para uma avaliação, para uma prova, né? Então, isso que você falou é um papel para o cientista de dados? Eu acho que vem antes dele, hein? O cientista de dados, Sunaga, normalmente ele tem uma série de ferramentas para analisar os dados. Eu acho, e na ATI, você tem mais de 50 profissões diferentes. Essa que eu estou falando é o cara que organiza a base de dados. Então, é o cara de banco de dados mesmo. E aí já dentro tem do banco os de dados tem outras organiza. profissões. Isso, ele adequa, ele monta a estrutura dos dados lá no banco de dados. Aí eu acho que é uma outra profissão, tá? Não é o foco principal do cientista de dados. Ele poderia fazer, pode, mas tem outras. Tem uma outra, só por curiosidade, Sunaga, chama DBA, que ele otimiza o funcionamento desses dados. Então, tem muitas profissões. E o cientista, ele extrai e analisa. É assim que eu vejo. Nossa, que máximo. Muito legal. Além dessas coisas que a gente tem dito, assim, você percebe alguma tendência na área de inteligência artificial, assim, que a gente possa esperar de novidades para o futuro? O que você poderia dizer a respeito dessa tendência? Olha, o que eu acho que a gente pode esperar, Sunaga, não é alguma coisa técnica, na verdade, porque os papers técnicos que eu vi, eles indicam que os modelos LLMs, que são esses grandes modelos de linguagem, a gente tem ChatGPT e outros, Gemini, o pessoal fala Gemini, enfim, cada um fala de um jeito, mas da Google, eles parecem que estão atingindo algum limite, viu, Sunaga? E é um limite teórico. Isso, os papers científicos que eu vi mais recentemente, tá? O que eu estou vendo mais de tendência são políticas de aplicação de regras do uso dessa inteligência artificial para que o uso seja ético, a questão da privacidade dos dados. Tem uma discussão muito forte também de onde esses modelos aprendem. Esses dados realmente são públicos? Eles têm direito a pegar esses dados? Eles estão extraindo de algum lugar sem autorização? Porque esses modelos, Sunaga, você sabe que eles consomem milhões de páginas de páginas de documentos por segundo para poder aprender. Então,
E a discussão vai muito nessa normativa do uso da inteligência artificial. Então, a tendência que eu vejo, e aí eu queria falar uma outra coisa, Sunaga, é a primeira vez na história da tecnologia que você tem um impacto tão rápido e tão grande, você sabe disso, que foi essa IA generativa. Qual o problema disso, Sunaga? O problema é que o nosso cérebro ele tem um ritmo natural de funcionamento. E esse ritmo ele é completamente descompassado com esses saltos tecnológicos. Então, se você pegar, veio energia elétrica, né, 200 anos, por exemplo, 100 anos para a gente poder entender, né, enfim, e a generativa 2 meses, eu acho que foi, né, um mês, sei lá, não sei quantos milhões de acessos. Então, isso é uma loucura. Porque ninguém sabe o que é, como é que funciona o limite disso, gera especulação, teoria da conspiração, e as pessoas começam a usar, e mesmo que ele não seja, para alguns casos, para alguns casos é muito bom, mas para outros ele não seja bom, ele passa despercebido, então a pessoa começa a abusar desse uso, e produz resultados, um efeito colateral indesejado. Então, eu acho que vai muito nessa parte de discussão ética e de limites, é o que eu mais sinto que é o futuro da inteligência artificial. Sim. Ela foi colocada para o público, né, assim, muito rapidamente, muito explosivamente, eu acho, e agora a gente está tentando, né, encontrar um jeito de conviver com ela, né, seja ela no dia a dia, seja também, né, como é que se diz, juridicamente, né, tem várias legislações sendo discutidas agora também lá no Congresso e nos parlamentos de vários países, tentando realmente colocar esses limites, né, para a IA. Tem países lá que estão pensando até em banir as IAs. Então, é um momento assim, de muita tensão, né? A gente está, por um lado, feliz, porque está trazendo muitos benefícios para a humanidade, várias áreas da ciência, né, tendo evoluções muito rápidas. Por outro lado, a gente está com medo, né, de ser suplantado muitas vezes por uma inteligência artificial ou várias delas. Né? Eu tenho um medo, Sunaga, eu tenho alguns medos, né? Um deles é o seguinte, e esse medo eu peguei do Miguel Nicoleles, que é um cara fantástico, que eu sigo, acompanho, e é um cara que entende de cérebro humano mesmo. Então, se você pegar a calculadora, poxa, a calculadora tirou realmente um pouco do nosso cérebro ali, na parte de cálculo. Aí a gente tem o Google Maps, que é a geolocalização, Waze, enfim, também tirou um pouco desse posicionamento. Agora, o medo do Nicoleles, e eu vou um pouco na linha dele, é tirar, muitas vezes, a criatividade. Tipo assim, existe um limiar que deixa o aluno, ou o ser humano, mais passivo ainda. Ele vai entregar tudo. Deixa que ela faz tudo. Eu nem raciocínio mais, nem me esforço para mais nada. E aí uma preocupação de um limiar cognitivo mesmo que ele tem. Poxa, será que as pessoas vão entregar tudo? E o que a gente pode fazer? Você, principalmente, como educador. Eu sou um educador mais, né, que não é de verdadeiro, assim. Eu tô mais por aí, né? Tô na rádio e tal, mas você que está na sala de aula. O que a gente pode fazer para educar as pessoas para que não façam isso, né, para que não entreguem, para que tenham um uso adequado da ferramenta. E isso eu acho relevante chamar a atenção. A base mesmo, né, é importante a gente não deixar, né, que os nossos alunos percam essa massa crítica que elas têm, né, porque se você não ajudá-los a olhar um texto criticamente, a desenvolver ali uma argumentação, a reconhecer uma linha lógica de argumentação num texto, né, esse tipo de habilidade é extremamente importante, porque quando você faz um prompt, né, para uma inteligência artificial e ela te responde, você tem que olhar aquilo lá criticamente, você tem que perceber que aquilo tá bom, tá ruim, o que precisa melhorar, e aí você vai se comunicando com essa inteligência artificial para ajustar aquilo lá, né, para que saia de um nível, né, básico ou bom para um nível excelente, não é verdade? Mas sem você ter essa base, né, como você bem destacou, né, é muito difícil, né? Então, é um momento realmente muito, muito delicado da educação, né, nas escolas, quando
muitas delas nem têm computadores, nem têm sala de informática, nem têm internet. Outras têm lá, estão imersas em tecnologias de última geração. Então, por um lado, a gente vê, né, com mais preocupação essa desigualdade, esse acesso à informação. Por outro, muitas vezes o acesso por um celular já te ajuda bastante, né? Você tem hoje inteligência artificial que se acessa pelo celular e você consegue, né, se comunicar com ela com um certo nível de qualidade também, né? Uhum, uhum. Outra pergunta que eu tenho é a respeito do futuro dos programadores. O CEO lá da NVIDIA falou que não precisa mais de programadores, né? Que eles podem começar a pensar em filosofia, biologia lá. Você concorda com isso? Eu vou falar dele e vou falar do Elon Musk, ou Elon Musk, que é o jeito mais correto de falar. Os dois são muito marqueteiros, Sunaga. Muito marqueteiros, porque a realidade do mercado é outra. Vamos lá. Quando você chega num problema real da vida, você tem que entender, você tem que ter a capacidade analítica de entender aquele problema novo, onde estariam as possíveis soluções, quais as dificuldades reais, o que vale a pena, que guerra vale a pena lutar ou não. Esse tipo de coisa, muito estratégica, enfim, e de levantamento de requisitos, que a gente chama em software, o computador não faz. Então, para você tem que fazer o prompt certo para ele fazer o programa, não é só escrever, faça isso. E a estratégia de como ele vai fazer tudo é definida de forma muito mais aprimorada com o programador. Então eu não vejo isso acontecer, não vejo mesmo. A gente está chegando ao limite dos modelos. Vou ser prático agora. Todos os testes de Copilot, para quem está assistindo e não conhece, enfim, é o copiloto de programação. E é isso, para isso que serve, né? Você tem um programador, ele vai sugerindo. Ele ajuda, mas ele não resolve. Quer ver outra coisa, Sonaga? 30% do que a inteligência artificial sugere para o programador tem furo de segurança. Ai, meu Deus. E muita então, gente está contaminando. A gente está contaminando códigos aí, se deixar só na mão da inteligência artificial. Então, gente, furo de segurança é gravíssimo, tá? O Sunaga sabe, mas enfim, quem for assistir depois aí, você perde informação, você perde tudo. É que nem você ter uma casa com a porta totalmente aberta, destrancada, 24 horas, sem ninguém olhando, e a IA está jogando esses furos de segurança ali. Então tem muitos papers saindo sobre essa questão de qualidade de código. Qualidade e assertividade. A IA não tem isso. A IA é o que, Sunaga? O que eu vejo? Assim, falando bem por cima. A IA tem que ser tratada como um bom estagiário. E ela sempre será um bom estagiário. Como esses modelos estão chegando ao limite matemático, ela só vai ser isso. Mas isso é muito bom. A preocupação é outra, Sunaga. Vou soltar a bomba para você. Como é que o mercado de trabalho funciona? Você tem uma pirâmide em que a pessoa entra novata e ela vai subindo na experiência de cargo. É assim que funciona, não é a lógica? Toda a humanidade? Sim, sim. Com o advento das IAs, 90% dos decisores que tomam decisão com base em custo falam, não contrate estagiário, põe a IA. E tecnicamente está certo. Não estou falando que socialmente está certo. Tá? Qual o problema? Não vai ter mais entrante no mercado de trabalho. Você entende o problema? Entendi. Esse é o problema. Porque se ele é um bom estagiário e custa R$100 por mês e resolve qualquer coisa que um bom estagiário faria, na hora, 24 horas por dia, eu não preciso do estagiário. Né? Então, se eu não preciso do estagiário e do júnior ali, como é que eu vou ter essas pessoas entrando para crescer na carreira? Não vai ter. Você vai gerar um gap gigantesco. Sunaga, isso é minha análise, tá? Não está escrito em lugar nenhum, enfim, é uma análise que eu fiz de leitura do mercado. Inédito aqui na sua live, soltando. Que máximo. Não, mas tem realmente é muito preocupante, tem muito a ver. Aí é importante o papel de uma legislação, né? Que sobre isso daí, não é verdade? Muitas vezes, assim, tem que ter uma lei que obrigue as pessoas, por exemplo, a contratar tantos e tantos estagiários, né? Isso. Porque senão o nosso mercado de trabalho vai ficar defasado, né? As pessoas vão, sei lá,
se aposentar e as pessoas experientes aqui não vão ter para cobrir as pessoas que estão se aposentando, né? E na minha área, Sunaga, eu sou considerado experiente, né, na minha caixinha de conhecimento aqui. Quando eu chego na empresa, meus atendimentos agora, Sunaga, estão de 30 minutos por semana. E em meia hora, com a minha senioridade, eu ouço, eu falo, não, inverte, troca, mexe, corta, faz isso. Nesse falar, economiza-se muito dinheiro, resolve-se muitos problemas, desenrola-se muitas coisas. Imagina, daqui a pouco eu aposento e não veio ninguém depois. Ai, meu Deus. Ou então você vai ter que preparar um clone seu, né? Que fique te acompanhando 24 horas por dia, aprenda a ser o Joaquim. Por aí, Sunaga, por aí. Legal. Gente, a gente já está terminando, né? Gostaria de ver com o Joaquim se ele quer deixar algumas últimas palavras, o que ele pode dizer para a gente, né, a respeito da inteligência artificial. Eu anotei, mas na verdade eu tinha anotado aqui, eu já disse, né? Minha preocupação maior é com o lançamento de novas tecnologias sem tempo de reflexão e adequação ética e emocional também, e moral, porque você lança cada vez mais rápido, você movimenta, as pessoas veem que as coisas funcionam, mas a humanidade não teve tempo de digerir. E as tecnologias estão vindo em ondas cada vez mais rápidas, a gente observa pelos gráficos. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria dizer, que a gente precisa trabalhar mesmo nessa questão do que é o ser humano, para onde a gente quer ir, quais os limites éticos da tecnologia. Maravilha. Ó, o que eu mais gostei da nossa conversa, Joaquim, é a valorização que você deu para o ser humano, né? A gente veio falar sobre inteligência artificial, mas você falando da importância, né, do fator humano da tecnologia. Isso é excepcional, eu gostei bastante e vem bem ao encontro do que quem você é, né? Você está sempre investindo no ser humano, sempre investindo no crescimento do outro, e isso é excepcional. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Joaquim? Que isso, Nago. Obrigado. Agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com você. Legal. Muito obrigado. Pessoal, valeu mesmo por ter acompanhado a nossa live, né? Eu gostaria muito que você compartilhasse, né, essa live, né, com outras pessoas, para que mais pessoas possam se conscientizar a respeito dessas informações tão importantes que têm impactado, né, o mundo e o nosso futuro. Abração e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.